Feliz sábado. Bom dia a todos os irmãos. Que igreja linda, né? Bem cheia. Coisa boa. Só não é bom para quem está aqui na frente. Mas para a gente quebrar o gelo, eu acho que faz bem a gente se apresentar. Como não vai dar para representar todo mundo, porque é muita gente, então eu vou fazer algumas perguntinhas. Primeiro eu quero me apresentar, o meu nome é Emanuela Borges, mas todo mundo me chama de Manu, então pode chamar de Manu, porque eu adoro meu apelido e eu adoro meu nome também, então tá tudo certo. E agora os irmãos. Quem aqui é adventista há 30 anos ou mais? Que nem a velhinha aqui. Olha, tem bastante. Tem uma turminha de veterano aí. Quem tem 15 anos de adventismo, ou de 15 a 30? Aumentou o número. Quem tem 10 anos? De 5 a 10? Menos de 5. Muito bem, é um grupo bem heterogêneo. Bem diferente. Pelo que eu vi aqui, o número está mais ou menos igual. De pessoas de... E quantos também que ainda não são adventistas, batizados? Com o livro lá, o nome no livro de membros. Quem ainda não é? Também tem. Tem de tudo um pouco. Coisa boa. É bom a gente saber para quem a gente está falando. Eu gostaria de agradecer aqui a irmã que limpa a igreja, a irmã que coloca as flores, que eu achei bem lindas. Quero agradecer a banda, agradecer os rapazes que cantaram aqui uma música que eu acho bem linda. E olha que eu nem pedi, mas eu gosto muito dessa música. A banda eu já agradeci, né? E quero agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje. Então vamos lá. Hoje é o sábado. Pode colocar. Ah, já colocou lá. Tu colocou. Hoje é o sábado do Espírito de Profecia. E eu conversei com a Jimena uns dias atrás aí, a gente combinou, né? Ela contou também a historinha das crianças. Quero agradecer a Jimena, que foi uma historinha bem legal. Show de bola. Falou sobre os profetas também. E eu tentei fazer um sermão assim um pouco diferente, para os irmãos não cansarem. Vamos ver se eu me acerto aqui com esse negócio. Tá, tudo certo. O título do sermão dessa manhã é Certamente. E eu peço que vocês gravem essa palavra, que no final vocês vão entender o porquê. O texto principal da mensagem de hoje está em Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu propósito aos seus servos, os profetas. Eu procurei colocar os textos bíblicos, irmãos, aqui nos slides, até foi uma dica que o Tiago deu essa semana, eu já tinha colocado, para facilitar, né? Eu sei que tem irmãos que gostam de trazer papel e caneta, né? Se quiserem anotar os textos para dar uma lida à tarde, ou se quiserem também pegar nas suas Bíblias para verem se é isso mesmo que está escrito, fiquem à vontade, mas os textos estarão todos ali no telão também para facilitar para todo mundo. Então, a respeito desse verso escrito pelo profeta Amós, eu considero um verso muito poderoso, que traz uma certeza imensa para a gente no dia de hoje, para amanhã e para o dia seguinte, que é um retrato amoroso do nosso Pai, do nosso atencioso Senhor Jesus. Que nós não precisamos responder a questionários ou fazer provas e atividades de surpresa. Ninguém precisa aqui fazer uma prova de surpresa, uma prova oral, daquelas assim de arrepiar, né? Porque o Senhor Deus, Ele nos informa, Ele nos diz, Ele compartilha conosco os eventos que ocorrerão e que afetarão a nossa vida. Ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. E por que vocês acham que Deus faz isso? Uma resposta é bem simples e poderosa também. Porque Ele nos ama. Assim como foi falado na lição, assim como a Jimena falou, Deus nos ama. Com um amor infinito. E o seu amor, Ele leva Deus a transpor a barreira do pecado e a usar os seus profetas, pessoas como nós. Por meio deles, Ele nos chama ao arrependimento de nossos pecados e nos diz o que irá acontecer a fim de que estejamos preparados. Os profetas, eles estão numa missão de amor do próprio Pai, do próprio Deus.
O seu propósito é fazer com que o maior número de pessoas esteja salvo em seu reino. Por meio de seus profetas, Deus advertiu o antigo Israel e outras nações quanto a perigos e tentou atraí-los a si. Os profetas, eles não falaram somente para o povo escolhido, para a nação de Israel, mas para nações vizinhas também. Se nós lermos os livros proféticos que estão no cânon bíblico, tanto os profetas maiores, que a gente costuma dizer assim, né, que são os livros maiores, né, mais extensos, como os profetas menores, a gente vai ver ali muitas profecias que também eram para as nações vizinhas de Israel, e não somente para Israel. E o profeta Amós, ele inicia com advertências da punição vindoura às nações vizinhas. Ele começa o livro dele assim. E depois ele passa também para profecias para Israel e Judá. Mas a mensagem de Amós, ela logo se volta contra Judá, e então a sua principal preocupação era o reino do norte, Israel. E aqui, só para contextualizar, Deus chamou Abraão, a gente conhece a história, né? Deus chamou Abraão para iniciar com ele o povo escolhido de Deus, a nação santa. Abraão teve como filho Isaac, Isaac já teve como filho Jacó, e Jacó teve 12 filhos homens. Dentre esses, a gente sabe que um deles não entrou como as 12 tribos de Israel, mas os 2 filhos de José substituíram, né, e aí formaram as 12 tribos de Israel, que então formaram a nação de Israel. Israel era Jacó, né, ele trocou o nome. Só que aí, depois que o povo de Israel escolheu um rei para governar a nação, o primeiro rei foi Saul, a gente sabe, né? Depois foi Davi, Salomão e o filho de Salomão, que era Roboão. E nessa época houve uma cisão na nação de Israel. O povo de Israel do norte, o reino do norte, ficou sendo governado por Jeroboão e o reino do sul por Roboão. E aí perdurou então essa cisão. Só que o reino do norte, ele se corrompeu primeiro, ele foi fazendo coisas más aos olhos do Senhor muito mais rapidamente do que o reino do sul. Por isso que as profecias de Amós, elas são mais focadas para o reino do norte, para o povo de Israel. A leitura atenta de Amós, ela revela os pecados do povo. Orgulho, egoísmo, opressão, para mencionar apenas alguns que eram notórios nos reinos do norte e do sul também, porém a situação era pior em Israel. Deus comissionou Amós e Oséias, que é outro profeta também canônico, tem um livro também com o nome dele, né? Comissionou esses 2 profetas, eles foram contemporâneos, viveram na mesma época, a profetizarem especialmente contra o reino do norte. Mas Amós, ele dá mais atenção aos detalhes e às circunstâncias ali dos pecados e do povo, mais do que Oséias. Nenhuma prática maligna parece ter escapado à sua atenção. Ele considerava o seu dever advertir Israel, Judá e também as nações vizinhas, como a gente já falou, né, sobre os juízos divinos que certamente viriam sobre eles se persistissem no pecado. Amós encerra o seu livro com um retrato glorioso do triunfo final da justiça sobre a iniquidade. E eu quero fazer um pedido aqui para os irmãos nesse momento, que no decorrer dessa mensagem e também na leitura diária da Bíblia que vocês fazem lá na casa de vocês, que nós notemos um padrão, que Deus é amor. E essa semana a gente estudou bastante sobre isso na lição, né? Sobre o amor de Deus. Ele nos dá a oportunidade de confessarmos e abandonarmos os nossos pecados. E Ele traz essas mensagens especialmente por meio dos profetas. No livro de Amós também, no capítulo 5, o verso 4 e o 6, diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem a mim e vocês viverão. Então isso quer dizer o quê? Que em amor Deus dá suas advertências a fim de que as pessoas possam vir a Ele e viver. Esse é o interesse do nosso Deus. E em Ezequiel, que é um outro profeta, bíblico também, que escreveu um livro já um pouco maior, né? Ezequiel capítulo 33, verso 11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva.
Convertam-se dos seus maus caminhos, porque por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Olha só que mensagem poderosa. Qual que é o propósito de Deus? A nossa salvação, o nosso arrependimento. Mesmo em suas mensagens mais severas de advertência, os profetas de Deus, eles estão dando mensagens de amor. Eles estão chamando a nossa atenção. Não é assim que os pais fazem com os filhos? Eu esqueci de mencionar que esse menino lindo que está aqui no primeiro banco é meu filho. E depois lá em casa ele vai me matar. Aquele que recolheu as ofertas ali, fez oração. Não é assim que a gente faz? Não é assim que eu faço lá com o Eliel em casa, né? Puxa a orelha, pega no pé. Deus faz assim conosco. Deus nos chama a atenção. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer o nosso bem. Porque Ele quer nos corrigir. É por isso que Ele afasta também a cortina sobre o futuro e mostra qual será o resultado se o povo não mudar. Porque certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus propósitos aos profetas. Mas quando Deus anuncia aí um juízo vindouro sobre uma nação ou sobre alguém, será que já é muito tarde para o arrependimento? A resposta de amor de Deus é que Ele mudará o resultado se eles se arrependerem. Por exemplo, lá em Jeremias, que é um outro profeta também bíblico, no capítulo 18, o versos 7 a 10, apresenta a palavra de Deus a esse respeito do que eu acabei de falar. Diz assim, ó: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Olha só que texto claro, né? Não preciso nem explicar. Está claro aqui. Como que Deus age? Como que o amor dele é tão imenso que Ele nos chama a atenção, Ele nos atrai, Ele nos busca, Ele nos corrige. Para quê? Para a salvação. E Ellen White também escreveu esse respeito, né, a respeito desse princípio, quando ela fala assim, ó, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. Devemos lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. Há uma condição aí, há um se, né? Se vocês fizerem tal coisa, acontecerá isso. Se vocês fizerem outra coisa diferente, vai acontecer isso. As promessas são condicionais. E faz a gente lembrar de uma história que todo mundo conhece bem aqui. A história de Nínive. Nínive foi a capital da Assíria. Um reino bem conhecido, né, bem tenebroso também, da história antiga. E Deus enviou o profeta Jonas, que também escreveu um livro da Bíblia, né, com o nome dele. Aquele profeta fujão, que a gente costuma dizer, né, que foi engolido por um grande peixe. E depois foi para Nínive e ele levou uma mensagem de destruição. E interessante que ele não falou assim, ó, mas se vocês se arrependerem, Deus não vai destruir. Não, ele simplesmente falou, Nínive vai ser destruída. Ele passou pela cidade inteira avisando. Só que o que aconteceu? Eles se arrependeram, eles jejuaram, eles oraram, eles se humilharam e Deus não destruiu. Está aí um grande exemplo de uma promessa condicional, onde Deus usou um profeta para advertir. E Amós também fez isso. Vemos assim que por meio dos seus profetas, Deus amorosamente advertiu Israel e outras nações quanto ao perigo e tentou atraí-los a si. Atente e você verá que o nosso Deus está sempre cuidando de nós, nos advertindo e atraindo. Por meio dos seus profetas, Deus nos revelou antecipadamente o seu ato redentor para nos atrair a Ele. Ele enviaria um Salvador para viver e morrer por nós. Estudando a Bíblia, irmãos, lendo ela diariamente, a gente vê quantas e quantas profecias existiam bem antes de Jesus ter vindo aqui a essa terra a primeira vez, mostrando com detalhes como seria a primeira vinda de Jesus. O primeiro indício do plano de Deus veio lá para Adão e Eva já. A gente conhece bem. Foi o próprio Deus quem pronunciou essa profecia. Exatamente depois de Adão e Eva terem pecado,
Deus pronunciou essa profecia aqui, ó, falando para a serpente, que representava Satanás, né? Falou para Satanás: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Foi a primeira profecia bíblica e foi o próprio Deus quem falou, prometendo para Adão e Eva que viria um Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria, destruiria Satanás. Abraão também profetizou, lá em Gênesis 27, capítulo 20, verso 7, ele foi ordenado a oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. E essa história linda está lá no capítulo 22 do livro de Gênesis. Se vocês quiserem anotar para ler depois, hoje à tarde, vale a pena. Embora a gente sabe que no último instante Abraão foi poupado, né, da agonia ali de matar o seu filho, ele teve um vislumbre do que Deus faria depois, quando desse o seu único filho para morrer na cruz. O nosso Deus, ele é um professor por excelência, né? Ele é muito didático. Ele tanto fala, como ele também faz representações daquilo que ele vai fazer. E aqui nesse caso de Abraão foi assim. Outra representação profética também foi Moisés, que a gente estudou na lição dessa semana, ainda até o verso para memorizar falava, né? Moisés, quando ergueu a serpente de bronze lá no deserto, a fim de que todos aqueles que estavam sendo picados, né, pelas serpentes olhassem para a serpente com fé, seriam curados. E assim como a serpente de bronze foi erguida, Jesus também foi erguido numa cruz, foi levantado numa cruz, para que todos nós que olhemos para Ele com fé, sejamos curados, sejamos salvos. O João, lá no capítulo 3, indica que esse acontecimento aqui de Moisés, né, levantando a serpente de bronze, foi uma prefiguração da morte de Jesus na cruz por nós. O profeta Miqueias também disse que o vindouro governante de Israel, que era desde os dias da eternidade, viria de Belém. Olha só, umas profecias tão exatas, falando até a cidade em que Jesus iria nascer. Daniel, capítulo 9, predisse que quando o Messias ungido apareceria e quando ele passaria pela morte, inclusive colocando até as datas. É tão preciso, né, as profecias de Daniel, que ele colocou ali certinho. Né? Se a gente colocar num gráfico, dá certinho a data em que Jesus nasceria, a data em que ele morreria. Bastava o povo de Israel estudar e ficar atento, e ter fé de que aquilo ali iria acontecer e estar preparados, mas a gente sabe que muita gente não se importou, né? Isaías 53 também, outro profeta, né? Profeta maior da Bíblia, um livro mais extenso. Isaías 53 falou do servo sofredor, é outro capítulo lindo, que levaria então os nossos pecados na cruz. Salmo 22, também Davi profetizou, descreveu alguns dos sofrimentos pelos quais Jesus passaria na cruz e com detalhes. E ao se aproximar o tempo de Jesus fazer a sua aparição, né, iniciar o seu ministério, Deus suscitou um profeta, ali, contemporâneo de Jesus. Como é que era o nome dele? João Batista. Ouvi alguém falando bem baixinho, hein? Para chamar o povo ao arrependimento e proclamar de Jesus o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente estudou isso na lição dessa semana também. Até ouvi a Patrícia falando lá na classe. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os judeus que ouviam João falando assim, era uma linguagem muito clara para eles. Porque eles tinham, né, desde lá Adão e Eva, Deus instituiu o cerimonial ali, né, dos sacrifícios, de cordeirinhos e tudo. Então, quando eles ouviram aquilo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era para eles já ligarem uma coisa com a outra, né? Opa, é o Messias, que veio para acabar agora com esse ritual e cumprir a profecia. Por isso que Deus mandou João Batista ali, né, juntinho com Jesus, para anunciar o maior acontecimento de toda a história até ali. A morte de Jesus no Calvário foi o sinal derradeiro do amor de Deus por nós. E agora eu trago aqui um versículo que a gente já sabe de cor, mas que é lindo, né, irmãos? Falando sobre o amor de Deus. Porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, um coral bonito.
Deus deu seu Filho para morrer, a fim de que pudéssemos ter a oportunidade de viver com Ele por toda a eternidade, no lar que Ele está nos preparando. O que poderia ser uma maior prova de amor? A gente gosta, né, de provas de amor. Quem é casado aí, normalmente as mulheres que são mais românticas, né, não gostam de uma prova de amor? Sei lá, um presente, uma viagem, uma florzinha, às vezes até um abraço e um beijo também já é, né? Imagina uma prova do amor do nosso Deus. Existe prova maior do que essa? Não existe. Então, por meio dos seus profetas, Deus advertiu o antigo Israel e outras nações do perigo que corriam e tentou atraí-los a si. Por meio dos seus profetas, Deus também nos disse, com antecedência, sobre o seu ato central de nos redimir e atrair-nos a Ele, que Ele enviaria um Salvador para viver e morrer por nós. Deus foi avisando o povo, com várias profecias ao longo do tempo, não foi? Às vezes a gente fala assim, parece que foi tudo junto, né? Mas não, foi ao longo dos séculos. Deus foi avisando. E será que agora, aproximando a gente, do final dos tempos, né? Do tempo em que Jesus voltará, virá a segunda vez aqui nessa terra, quando Deus porá o fim ao problema do pecado nessa terra, como que a afirmação lá de Amós 3,7, a respeito dos profetas, se aplica à nossa época? Vamos ver? Por meio dos seus profetas, Deus nos falou do seu plano de eliminar o pecado e resgatar o seu povo. A Bíblia nos apresenta profecias maravilhosas sobre a volta de Jesus também, e muitas, né? O profeta Daniel falou também, interpretou a última parte do sonho de Nabucodonosor. A gente conhece essa história, né? Onde uma pedra atingia a imagem das nações e a substituía. Lá em Daniel capítulo 2, o verso 44, ele fala assim, ó: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Em Daniel capítulo 2, conta a história, o rei Nabucodonosor era rei de Babilônia, né, na época em que Daniel foi levado cativo, e ele teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E Daniel, pelo poder de Deus, interpretou, disse o significado para o rei. E ele falou, né, das partes da estátua, cada parte representava um reino. E no final, né, passou ali por Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, até os dias da Europa atual. E ele falou, viria um reino, pela representação da pedra, né, o reino de Deus, que destruiria todos os outros e subsistiria para sempre. É uma profecia sobre a volta de Jesus. No capítulo 7, Daniel nos diz também que alguém semelhante a um ser humano recebe o reino e governa. Outro profeta que fala a respeito da volta de Jesus, Malaquias, capítulo 4, também um profeta canônico. Ele aponta para o dia quando os pecadores serão destruídos, mas nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, para livrar o seu povo. Amém, né? Quando Jesus ascendeu ao céu, depois ali que ele morreu, ressuscitou, ficou aqui nessa terra ainda instruindo os discípulos por 40 dias, os discípulos viram ele subindo, né? Em carne e osso, né? O fôlego de vida, mas o pó da terra, assim, ele ascendeu aos céus e os anjos falaram para os discípulos, né? Esse Jesus retornará do mesmo modo como viste subir. Outra profecia sobre a volta de Jesus. Pedro escreveu sobre o dia do Senhor. Paulo escreveu, né, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, ressuscitará os mortos em Cristo e arrebatará nas nuvens os seus seguidores que estiverem vivos na sua vinda. Esse texto é poderoso e como a gente gosta de ler esse texto? Eu gosto de ler muito esse texto. Ele traz uma esperança para a gente, né? Principalmente depois que a gente perde alguém querido, né? Como o meu pai faleceu faz 2 anos agora. E a gente lê isso aqui e dá até uma alegria, né? Naturalmente, o próprio Jesus, que é o maior dos profetas, ele nos disse, vamos ver, um texto também que a gente ama muito e que os irmãos conhecem bem. E quando eu for, Jesus falando, hein? E preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha só que promessa maravilhosa, Jesus falando para a gente, calma um pouquinho, espera só um pouquinho mais. Eu vou, mas eu vou preparar um lugarzinho para vocês, com muito amor, e eu vou voltar e vou buscar vocês.
E Jesus também falou dos sinais da sua vinda, os quais se encontram em Mateus capítulo 24. Eis aí um capítulo que a gente estuda bastante também, muito importante. Quando a gente faz estudo bíblico, né, sobre os sinais da volta de Jesus, a gente estuda Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. E estes sinais incluíam sinais no sol, na lua, nas estrelas, que a gente sabe que já ocorreu. E lá em Lucas 21 fala que na terra as nações ficarão desesperadas. Será que a gente já chegou nessa época? Jesus advertiu sobre o surgimento de falsos cristos e de falsos profetas que enganariam a muitos. Ele não advertiu os seus seguidores contra receber o Cristo, e sim contra falsos cristos. Ele advertiu de igual modo, né? Ele não advertiu contra receber qualquer profeta, mas contra receber falsos profetas, que seriam reconhecidos pelos seus frutos. Tem aquele verso famoso também, né? Pelos seus frutos os conhecereis. E quando a gente faz um estudo aprofundado da Bíblia sobre falsos profetas e os verdadeiros profetas, a gente aprende pela Bíblia a distinguir um verdadeiro de um falso profeta. E a gente vê ali todos os requisitos que nós temos que ficar atentos, né? Ligados para poder perceber. O profeta Joel, que também é um profeta canônico, né, tem um livro com o nome dele, havia predito que nos dias que antecederiam a volta de Jesus, quando certos sinais ocorreriam nos céus, ele também falou, né, dos sinais no sol, na lua e nas estrelas, também se deveria esperar o surgimento do dom profético. Outra coisa que o profeta Joel nos alertou. E em Apocalipse, capítulo 12, e no capítulo 19, os versos estão ali, né? João posteriormente profetizou sobre o remanescente do verdadeiro povo de Deus nos últimos dias. O que ele falou? Como que a gente distingue esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19 ele fala o quê? Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O Espírito Santo trazendo o dom profético novamente ao povo de Deus nos últimos dias. Certamente, o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu propósito aos seus servos, os profetas. Vocês acham que Deus deixaria a gente assim meio órfão? Não, né? Ele também ia deixar mensagens proféticas para os nossos dias. Deus novamente teria uma voz profética, como preparo para o maior evento de todas as épocas. Como que Deus não ia trazer várias mensagens proféticas para os dias que nós estamos vivendo, para os últimos dias, para o maior acontecimento de todas as épocas, que é a volta de Jesus? Essa voz do dom profético ajudaria a guiar o povo de Deus através dos dias enganosos do tempo do fim, para a sua própria salvação, e os ajudaria a ver como Deus deseja que nós contemos a todos e ajudemos a trazer pessoas para Deus. Assim como João Batista foi chamado ali, pertinho da primeira vinda de Jesus, quando Jesus estava para começar o seu ministério, ele foi chamado para anunciar que Jesus estava chegando, estava ali do lado deles. Deus também, de igual forma, chama cada um de nós para chamar as pessoas e usaria o dom de profecia para ajudar a preservar o povo para a segunda vinda de Jesus. Nós, os adventistas do sétimo dia, e que somos aqui, estamos aqui dentro hoje, acreditamos que Ellen White manifestou esse dom de profecia, que foi de quem a Jimena falou na historinha das crianças também. Seu ministério, né, o ministério de Ellen White, veio no tempo certo, na progressão dos eventos, de acordo com as Escrituras, lá com as profecias de Daniel. As suas mensagens nos ajudaram a unificar as doutrinas corretas. Ela apontou para os males que necessitam ser corrigidos. Deus lhe deu instrução quanto à organização da igreja, sobre saúde, publicações, educação e tantos outros tópicos que têm ajudado a tornar o nosso viver cristão vibrante, a nossa igreja forte, a nossa ação missionária eficaz. Por que vocês acham que a igreja adventista ela é tão unida no mundo todo? E é considerada uma das organizações mais organizadas, aqui eu vou fazer uma redundância, né, do mundo. Porque as mensagens do Espírito de Profecia nos unem. Nós seguimos essas mensagens no mundo todo.
acima de tudo, Ellen White nos aponta a breve volta do nosso Salvador e Redentor, instando-nos para nós não apenas sermos diligentes, para sermos por Ele encontrados em paz, mas a usar o tempinho que nos resta ainda para trazer o maior número de pessoas possível ao conhecimento de Jesus e honrá-lo com obediente adoração e com o nosso viver diário, adorarmos a Deus com o nosso viver diário. Deus tem usado Ellen White para nos ajudar a estarmos preparados para o dia que virá. E está bem perto, irmãos. A vinda de Jesus em glória será o maior tempo de crise para o mundo inteiro. E nós já estamos começando a viver isso. Aqueles que não fizeram dele o seu Salvador serão destruídos. Houve outro tempo quando o mundo inteiro enfrentou uma crise assim. E a gente também conhece bem essa história. O registro bíblico, lá em Gênesis capítulo 6, diz que o pecado atingira um nível tal que Deus determinou a destruição da terra. Qual foi esse acontecimento? O dilúvio. No verso 8 diz assim: contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Noé foi um profeta que tentou alertar aquele povo ali antediluviano para o dilúvio que viria. E Ellen White, ela também esclarece alguns fatos a respeito daqueles momentos ali. Noé pregou por 120 anos antes do dilúvio. E aqui eu abro um parênteses que eu acho interessante. Algumas pessoas falam assim, mas o que Ellen White escreveu, nossa, já faz mais de 100 anos. Mas 100 anos é tão pouco, irmãos. 100 anos é muito pouco para a humanidade que já tem aí mais de 6.000 anos. Né? Vamos pensar como um conjunto, né, para pensar grande. 100 anos é logo ali. E os escritos dela são muito contemporâneos, são muito atuais. Se a própria Bíblia, que levou 1.600, mais ou menos, né, 1.600 anos para ser escrita, que o último livro, o Apocalipse, foi escrito mais ou menos, acho que no ano 100, né, me corrijam se eu estiver errada, e mais ou menos há 1.900 e tantos anos atrás, é tão atual, tem mensagens aqui que a gente lê e diz, nossa, parece que escreveu agora. Imagine então os escritos de Ellen White. E o interessante é que Noé também pregou por 120 anos. Foi um longo tempo ali que ele ficou profetizando. Ellen White fala na Meditação Matinal Cuidado de Deus, página 96, que o pecado dos antediluvianos consistia em perverter o que era em si mesmo legal. Legal aqui dentro da lei, né? Corrompiam os dons de Deus com o empregá-los para servir aos seus próprios desejos egoístas. Então as pessoas empregavam os dons que Deus nos deu para os seus próprios desejos egoístas. Será que a gente vive tempos assim também? Vamos meditando aí. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 162, fala: os habitantes do mundo de Noé foram destruídos porque se corromperam pela satisfação do apetite pervertido. E aqui, no caso de apetite, ela não está falando só sobre o comer e beber, irmãos, sobre todo e qualquer paixão carnal. Né? A Bíblia fala lá concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Que são paixões próprias do ser humano, nossas, e que nos levam a pecar quando estão pervertidas. O que mais que ela fala? Eles adoravam a indulgência egoísta, comer, beber, praticar imoralidades e recorriam a atos de violência e crime, caso houvesse interferência em seus desejos e paixões. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se enamorava de um emaranhado de mentiras. A terra estava cheia de violência, guerra, crime, assassinato eram a ordem do dia. Muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Comentário Bíblico Adventista, está escrito, né, no volume 1, página 1090. E nessa mesma página ela fala, o mesmo ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. O que mais? Aqueles que acreditaram ao Noé começar a construção da arca, perderam sua fé devido à associação com os descrentes, que lhes despertavam todas as velhas paixões pelo entretenimento e exibições. Isso está escrito na Review and Herald, de 15 de setembro de 1904. Era uma revista, né? Como a nossa revista adventista hoje em dia.
ela escreveu, isso aqui é muito forte, irmãos, que a gente tem que ficar bem atento. Não quer dizer que a gente tem que se separar do mundo, né? Não ter contato com as pessoas do mundo, mas tomar cuidado em se unir de tal forma, nos entretenimentos, nas exibições, como ela fala aqui, de despertar aquelas velhas paixões que a gente tinha e de perder a fé. Temos que ficar atentos. E mais uma aqui. Durante 120 anos, Noé proclamou a mensagem de advertência ao mundo antediluviano, mas bem poucos se arrependeram. Alguns dos carpinteiros, vocês já pensaram nisso? Mas e aqueles ajudantes dele lá, que ajudaram a construir a arca, né? Alguns dos carpinteiros que ele empregou na construção da arca, creram na mensagem, mas morreram antes do dilúvio. E outros, conversos de Noé, apostataram. Então, durante esses 120 anos, muita gente morreu. E morreu salva, assim como nós também, que hoje em dia muitos estão morrendo salvos. E por último, Deus lhes concedeu 120 anos de provação. E durante esse período ouviram a pregação de Matusalém, de Noé e de muitos outros dos seus servos. Tivessem eles dado ouvidos ao testemunho dessas fiéis testemunhas, tivessem se arrependido e voltado à sua lealdade, Deus não os teria destruído. Tinha mais lugar na arca, irmãos. Tem lugar para todos nós lá no céu. Só que depende da gente. Escolher ficar atentos e prestar atenção nas profecias, ouvir, cumprir. Aqui é legal que ela fala de Matusalém, né? Matusalém foi o homem que mais viveu nessa terra, 969, acho que foi. Então, naquela época, os homens viviam muito e muitos deles foram pregando ao longo dos séculos e pregaram também ali junto com Noé, só que morreram antes do dilúvio, morreram salvos. As características dos dias de Noé se encontram em grande parte conosco hoje. O próprio Jesus fala isso. Lá em Mateus, capítulo 24, que a gente já mencionou, nos versos 37 a 39, Jesus fala assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. E assim está os nossos dias. E aqui, às vezes, a gente lê esse texto, dá a impressão que casamento é coisa ruim, né? Mas não é, não. Casamento é uma instituição divina, é algo lindo, é algo muito bom. Mas como que estava sendo encarado lá antes, nos tempos de Noé, e como que está hoje, né, irmãos? O casamento virou simplesmente um contrato. E, infelizmente, é assim que a gente estuda na faculdade de Direito, né? Que o casamento é um contrato, que você vai lá, assina e um belo dia, não quero mais, rasga, né? Faz um distrato ali e deu, acabou. Então, o casamento está sendo levado assim, com banalidade. E não é isso que foi o propósito original de Deus. E é assim que estava lá, e é assim que está hoje. E comendo e bebendo também, comendo coisas que fazem mal à nossa saúde, prejudicando a nossa saúde física, mental, psicológica. A gente sabe que os alimentos e os hábitos de vida influenciam diretamente. E às vezes também, eu acho interessante que algumas pessoas enfatizam assim que, mas Ellen White fala muito sobre a volta de Jesus, sobre saúde, né? Muitos sermões sobre saúde. E às vezes quem não conhece bem os escritos dela pode pensar assim, mas será que ela escreveu somente sobre isso? E não, nós que conhecemos devemos deixar claro que a profetisa do Senhor, ela escreveu sobre os mais diversos assuntos. O Dr. George Knight, que é um historiador, teólogo, escritor e foi professor na Andrews University, apresentou os 7 principais temas abordados por Ellen White. Primeiro tema que ela mais escreveu e mais abordou nos seus escritos, o amor de Deus. Por isso nós estamos falando aqui muito sobre o amor de Deus. Segundo tema preferido dela, o grande conflito. Terceiro, a centralidade da Bíblia. Quarto, Jesus, a cruz e a salvação. Quinto, a segunda vinda de Cristo. Sexto, a terceira mensagem angélica e a missão da igreja. Sétimo, cristianismo prático e o desenvolvimento do caráter. Neste 7º item aqui, entra as mensagens sobre saúde. Entra o que mais? As mensagens sobre música. Eu até peguei uns livros aqui, vou começar a mestrar, senão daqui a pouco eu termino de falar, não mostro nada, né? Eu peguei alguns ali da nossa biblioteca. Nossa igreja tem uma biblioteca bem linda ali, recheada de livros do Espírito de Profecia e outros.
É a minha sobrinha Letícia que cuida, viu, que tem a chave, empresta os livros, só que hoje ela não está aqui, mas sábado que vem ela estará. Então, se você quiser pegar alguns livros emprestados, aproveite. Por exemplo, quem canta aí quem toca e canta na banda, quem é líder de música na igreja, quem canta louvores aqui na frente, você já leu o que a Ellen White fala sobre música na igreja? Eu sei que a maioria não leu. Então leiam, irmãos, está aqui, ó, música, sua influência na vida do cristão. Ellen White nunca escreveu um livro específico sobre música, mas ela tem uma infinidade de textos, e eles fizeram um compilado, né? Juntaram esses textos e formaram este livro. O que mais? Ela fala sobre psicologia. Olha, um assunto que está tão importante hoje em dia, né? Depois dessa pandemia, ficou todo mundo meio afetado, né? Mente, caráter e personalidade. Tá aí um livro bom, né, Mary? Excelente, né? Querem ler sobre psicologia? Está aqui. Olha só sobre o que ela escreveu também, ó. Conduta sexual. Olha os casados aí, ó. Vamos lá? Testemunhos. Quer melhorar a sua vida sexual? Está aqui, tem livro sobre isso. Da Ellen White. O que mais? Eu trouxe aqui também, nos slides, porque eu também não dava para trazer tudo, né? Tem todos os livros dela traduzidos para o português. Tem nessa coleção aí, que é esse bordô. Essa é a coleção tradicional dela, né? Escrito nas palavras que ela mesma escreveu. Uma linguagem que, há 100 e tantos anos atrás, é um pouco mais difícil da gente entender, né? Eu confesso que para os irmãos que às vezes dá um soninho quando a gente lê, porque hoje em dia tem algumas palavras que a gente não usa mais. Só que assim também, irmãos, dá para entender, viu? Dá para entender bem facinho. Se tiver alguma palavra ali que tu olha assim, nossa, que palavra é essa? Não sei o que significa. Pega o dicionário, que hoje está na mão de todo mundo aqui, no seu smartphone, e procura lá o que significa tal palavra. Pronto, entendeu o que ela escreveu. Está aqui, ó, Conselho sobre Mordomia, O Maior Discurso de Cristo. Esse livro aqui é maravilhoso, irmãos, ó, fininho, facinho de ler. Só que a igreja percebeu que os livros dela precisavam de uma atualização, colocar palavras mais modernas. E aí a igreja está atualizando. Ficou esses livros bonitões aqui, ó. Eu nem tirei do plástico, senão a Letícia ia me matar. Ela comprou vários para a biblioteca, tá? Tem a coleção inteirinha dos testemunhos para a igreja. Nessa versão bonita aqui, ó, cinza. O cinza escuro é o encadernado. O cinza mais clarinho que aparece ali é o brochura, né? Aquele material um pouquinho mais fininho, por isso mais barato também. Tem livros maiores, mais extensos, mas também tem uns pequenininhos assim, irmãos. Se você não tem o hábito da leitura, começa por esses menores para não desanimar, que aí dá tudo certo. Além disso, a igreja volta e meia produz uns combos, né? Que eu sei que muitos aqui têm em casa. Esse aqui, por exemplo, foi um combo que foi vendido num valor muito baixinho, e foi especialmente para o público jovem e adolescente, numa linguagem moderna e um pouquinho resumido, né? E a coleção Série Conflito, que a gente diz, né? Que é ali os escolhidos, embaixadores, aquela mesma coleção dos patriarcas e profetas, profetas e reis, Atos dos Apóstolos, do Desejado e o Grande Conflito, escrito numa linguagem bem legal também. Então tem opção para todo mundo. O que mais? Além disso, irmãos, temos os sites. Eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Não tem problema, irmãos. Tem tudo na internet. Temos os sites aqui da CPB. Se tem alguém aqui que às vezes não é adventista, não conhece, você já acessou lá? O site da editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Casa Publicadora Brasileira. Acessa lá. Tem também esse site aqui, ó, Centro de Pesquisas Ellen White. Se tu clicar ali, ó, Escritos Online, tem todos os livros dela. Puxa, eu queria um livro sobre determinado assunto. Vai lá e pesquisa, tem tudo ali. Não precisa nem comprar. E uma outra coisa que eu achei bem legal, que foi lançado não faz tanto tempo, foi um aplicativo. Ele chama Bible Plan. É esse iconezinho aqui, tá? E é um aplicativo, gente, muito legal. Eu me lembro que há 15, 20 anos atrás, eu fazia esse plano de leitura da Bíblia, Espírito de Profecia, no papel. Eu me lembro que tinha um cronograma do papel e tu ia buscando os livros, né? Tipo, no Patriarcas e Profetas fala ali, tá comentando o livro tal da Bíblia, entendeu? Aí tu ia buscando e fazendo. Esse aplicativo aqui, ó, traz tudo na palma da mão. Tu olha, e outra, tá? Também tem uns carinha que lê pra gente, viu? Se tu tem preguiça de ler, coloca pra ouvir. E uma voz bem bonita ainda.
Tem no aplicativo, coloca ali, todo dia tem o plano, né? Tem um ou 2 capítulos da Bíblia e o trecho do Espírito de Profecia que está comentando aquele assunto da Bíblia. Então, abre o teu entendimento de uma certa forma, assim, ó, que é muito bom. Baixa esse aplicativo hoje, irmãos. Começa a fazer esse plano, que é muito gostoso. Às vezes, eu coloco, além de... Quer ver se você lê e ouvir ao mesmo tempo, né? Aí a gente grava muito mais, que são 2 métodos. E coloca para ouvir antes de dormir, aí você vai gravando. É muito bom. Uma outra dica que eu dou, que eu não achei o livro ali na biblioteca, para vocês verem como o livro é tão bom que ele não está na biblioteca, e eu tinha 3 exemplares lá em casa, emprestei, e ele não voltou. Olha que coisa boa. É o livro O Caminho a Cristo. Fininho assim, tenho certeza que a maioria aqui já leu. Eu até acredito que todo adventista deveria ler esse livro uma vez por ano. Pega nas férias, né? Todo mundo aqui tira umas fériasinhas, ali nem que seja de uma semana, coloca lá O Caminho a Cristo para ler. Esse livro é maravilhoso. E se você não tem o hábito da leitura, começa por ele. Começa pelo Caminho a Cristo. Lê esse aqui também, ó. Esse O Maior Discurso de Cristo, ele é um livro dela que comenta o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças lá, sabe, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, acho que pega um pedacinho. É lindo demais. E sem contar o livro Desejado, que eu também não trouxe aqui, que é um livro lindo, só que ele é um pouco mais extenso. Aí você vai ter que ler em vários, divididinho em vários dias. Ele é maior que esse aqui. Mas é lindo. Conta toda a história de Jesus e vale a pena, viu? Uma coisa também, que agora eu peguei o Lar Adventista que me lembrei. Eu não saio fora aqui lá do som. O pessoal voltou. Tinha escurecido aqui, né? O livro Lar Adventista, por exemplo, só para exemplificar. Para vocês, os jovens aí que são solteiros, que pretendem se casar aí logo, ou mais daqui a pouco, sei lá, daqui a uns anos, ou para quem é viúvo, divorciado, tem uma seção aqui do livro Lar Adventista, é a seção 3, acho que eu marquei aqui. Sabe como é que chama? A escolha do companheiro de vida. Olha que legal. Aqui fala, ó, qualidades a serem buscadas numa esposa, qualidades a serem buscadas num marido, e por aí vai. Irmãos, ó, é melhor romper um noivado imprudente, fugir de sentimentalismo, fala sobre paixão ou amor. Se estás em dúvida, se está apaixonado ou se está amando a mesma pessoa, está aqui, olha só, que tanta coisa boa, irmãos, e a gente está perdendo. Vamos ler. Tenho dúvidas sobre tal assunto, procura. Ela escreveu. Ellen White é considerada como a autora americana mais traduzida, tendo sido as suas publicações traduzidas para mais de 150 línguas. Escreveu mais de 100.000 páginas, numa vasta variedade de tópicos práticos e espirituais. Guiada pelo Espírito Santo, ela exaltou Jesus e guiou-se pelas Escrituras com base na fé. Procurem em casa, quem tem filhos pequenos, a série chama O Presente de Nick. Tem lá no canal da Igreja Feliz Kids. É uma série de vários episódios. Hoje em dia está na moda, né? O pessoal gosta de assistir séries. Faça uma maratona de séries com seus filhos em casa sobre O Presente de Nick. Fala ali sobre Ellen White e os livros dela. Estão trazendo as crianças para também irem se acostumando a entenderem os escritos dela. É bem legal. Somente quem lê os livros de Ellen White consegue comprovar totalmente que ela é uma verdadeira profetisa do Senhor, inspirada por Deus para trazer mensagens para o seu povo nos últimos dias. Como eu tinha falado anteriormente, quando a gente faz o estudo bíblico sobre distinguir os profetas falsos dos verdadeiros, a gente aprende os requisitos ali, e Ellen White cumpre todos os requisitos de uma profetisa verdadeira. Por meio da Bíblia e do dom de profecia, Deus continua a revelar seus segredos sobre todas as coisas que nos impedirão o arrependimento e de fazer a sua vontade. Ao irmos e falarmos ao mundo que Jesus virá novamente, agimos assim sabendo que Deus está conosco. Deus é eterno, ou seja, Ele sempre foi e sempre será. Não houve tempo quando não existisse e não haverá tempo quando deixe de existir. Davi fala sobre a eternidade de Deus, Isaías sobre a santidade de Deus. E agora eu quero que vocês pensem comigo. Deus que não muda, que é confiável, que é infinito,
que é justo, que é onipotente, onipresente e onisciente, certamente não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu propósito aos seus servos, os profetas. Não é incrível, irmãos? Certamente, lembra que eu pedi para gravar a palavra certamente? No dicionário diz assim, que certamente é a condição de estar seguro, conhecimento seguro, convicção, confiança em uma conduta ou comportamento. Expressa alta probabilidade e baixo grau de dúvida. Então, isso quer dizer que há uma segurança, uma convicção de que Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus profetas. De Gênesis ao Apocalipse, vemos que Deus advertiu o povo e a nação. Porém, antes da destruição, Ele dá oportunidade ao arrependimento. Não foi isso que a gente viu aqui? Hoje, em nosso mundo contemporâneo, Ele ainda nos fala por meio da Bíblia e do Espírito de profecia. Nós que respondemos a seu convite de ensinar e pregar e contar às nossas comunidades sobre a sua segunda vinda, podemos proclamar com paixão e esperança a certeza da sua volta, porque Ele prometeu, Ele revelou anteriormente para os seus profetas. E se Deus prometeu, Ele cumpre. As pessoas precisam saber, irmãos. É seu direito saber. Há pessoas ao nosso redor que não compreendem claramente os tempos nos quais vivemos. Elas necessitam ter uma palavra segura do Senhor. Certamente, elas necessitam disso. Necessitam conhecer a respeito de um Deus amoroso e cuidadoso que deseja que estejam prontas para a prova final. Você está disposto a ir e contar ao mundo? Irá se reconsagrar a Jesus e permitir que o Espírito Santo dirija a sua vida no testemunho? E aqui eu coloquei reconsagrar, porque a gente sabe, irmãos, nós somos seres humanos e a nossa vida espiritual e como um todo, ela é uma montanha-russa. Ela é feita de altos e baixos. E todo dia é dia da gente se reconsagrar, da gente viver um reavivamento na nossa vida, uma reforma. Então, hoje é o dia da gente se reconsagrar. Para quê? Para testemunhar, para contar às outras pessoas que Jesus está voltando. Os tempos que a gente está vivendo já estão difíceis. Não é vamos viver tempos difíceis, já estamos vivendo tempos difíceis. Vamos falar para todos, em todas as partes. Vamos dizer para não desistirem, para não se desesperarem, pois Deus pode nos salvar das nossas dúvidas, temores e da separação eterna dEle. Vamos falar a todos para irem a Deus, porque Deus está indo a eles, Deus está indo a nós, Ele nos busca diariamente. Temos que ter certeza de que podemos receber ajuda em nossa jornada, porque Deus não se esquece de ninguém, de nenhuma das suas criaturas. Vamos espalhar essa boa nova e dizer a todos que certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu propósito aos seus servos, os profetas. E para encerrar, eu quero deixar um texto bíblico bem conhecido também, que fala assim, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a minha oração nessa manhã. Amém.